Passamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. O conhecimento é a informação que recebemos e assimilamos. A consciência é saber discernir o certo do errado, procurando fazer o melhor. Um exemplo disso é que sabemos que devemos perdoar e não perdoamos, que precisamos nos reconciliar com os adversários, mas quando chega a oportunidade não conseguimos vencer o ressentimento e a mágoa. Juliana parou por alguns instantes para refletir sobre o que acabara de ler. Depois, sensibilizada, começou a pensar em Selene, sua mãe. Será que se eu tivesse no lugar dela, gostaria que minha filha agisse como venho agindo, tratando-a com profundo desprezo? Não, certamente que não. Preciso pensar seriamente nisso. Ao seu lado, Alberto observava orgulhoso. Que menina boa, Juliana. Como ele gostaria de ter pelo menos um terço de sua capacidade de perdoar, de amar as pessoas acima e apesar de tudo. Mas não podia aceitar a traição de Lenita e João Vitor. Isso não. Com toda certeza, se eu estivesse no lugar dele, se fosse João Vitor, quem tivesse morrido, eu jamais me aproximaria de sua família com a intenção de tomar seu lugar. Juliana, acreditando-se sozinha no quarto, deixou-se dominar pelos pensamentos. Tudo tem uma razão de ser. Se eu estou passando por tudo isso, é porque alguma coisa eu fiz numa outra vida para merecer perder meu pai com esta idade e ter uma mãe como a Selene. Não devo me revoltar. Já que estou aqui, é melhor aproveitar ao máximo essa chance que Deus me deu de reencarnar e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. Deve ser horrível a gente morrer e descobrir que teve 1000 oportunidades de fazer o bem e não fez. Sentindo-se consolada, retomou a leitura. Desta vez, contudo, Alberto não conseguiu acompanhá-la. O raciocínio da filha o havia tocado profundamente e ele não conseguia mais concentrar-se em outra coisa senão na torrente de pensamentos que tomava conta de sua mente após a última frase dita por Juliana. Assim, iluminado pelos benfeitores espirituais ali presentes, que viram aquele momento de fragilidade de Alberto como uma excelente oportunidade para reconduzi-lo ao caminho do bem, ele passou quase 1 hora recordando acontecimentos de sua última encarnação. Lembrou-se do quanto valorizava o dinheiro acima de tudo, do quanto valorizara a si próprio e o seu trabalho de maneira egoísta ao longo de toda a sua existência. Sentiu, porém, um certo alívio ao pensar nas crianças de rua que tantas vezes ajudara. Lembrou-se também de todas as dificuldades por que passara na infância e na adolescência, da morte dos pais, da gravidez inesperada de Selene. Também incluída pelos benfeitores espirituais, Juliana interrompeu a leitura e fez uma sentida prece dirigida ao pai. Senhor Deus, não sei o estado em que se encontra meu pai, mas peço-lhe de todo o coração para que ele possa estar em paz com seus pensamentos, para que ele entenda os motivos que o fizeram ir embora deste mundo tão cedo, para que se conforme e não se revolte. Fazei com que ele entenda que pode recomeçar tudo o que fez de errado, assim como as pessoas deste livro que estou lendo. E, por favor, diga a ele que o amo muito e que sinto muitas saudades. Alberto sentiu uma forte vibração que emanava da oração de Juliana e se emocionou por alguns instantes, confuso em seus pensamentos. Entretanto, não podia se esquecer de que não estava ali para se emocionar, e com um grande esforço concentrou em seus pensamentos de ódio e deixou o quarto da filha. Suas palavras, porém, continuavam ecoando dentro dele como um disco arranhado. Exausto, ele rumou então para o quarto de Lenita, mas sentiu seu ódio esmorecer quando deparou-se com a esposa dormindo, abraçada ao filho, exatamente como no dia em que ele os vira pela última vez, quando ainda encarnado. Era como se tudo conspirasse para que ele se recordasse daquele trágico dia. Pensando nisso, logo voltou a sentir também os sintomas do infarto.
Desnorteado de dor, procurou então o quarto vazio do filho e decidiu descansar um pouco até que todos se levantassem. Enquanto isso, na casa de Selene, muitos segredos que Alberto não conhecia começavam a ser desvendados. Ainda dormindo, com o rosto encharcado de suor, ela revirava a cabeça de um lado para o outro. Sentado a seu lado, com os olhos frios e maléficos, estava Xantipa. Ele conduzia os pensamentos de Selene que voltavam no tempo. Na soleira de uma casinhola pobre e escura, Selene, muito magra e usando um vestido vermelho extremamente decotado, discutia com um homem desconhecido, muito parecido com Xantipa, porém mais jovem e asseado. O aspecto dela no sonho também era bastante diferente do atual. Tinha cabelos e olhos muito escuros, todo o seu corpo recendia a sexo. Eu vim até aqui para pedir perdão. Vim buscar você e minha filha. Estou disposto a esquecer todo o passado. Sua filha? Pois fique sabendo que ela está muito longe daqui. Arranjei um pai e uma mãe de verdade para ela, que vão lhe dar tudo o que você jamais foi capaz de dar a mim. Você não pode estar falando sério. Eu te amo. Já disse que estou disposto a perdoar tudo, até mesmo o caso que você teve com aquele fazendeiro rico. Podemos recomeçar nossa vida e... Ora, basta! E se quer saber? Já tive e tenho outros homens depois dele. Homens que fazem com que eu me sinta uma mulher de verdade. Eu te amo e não sei viver sem você. Podemos ter outros filhos. Você é um imbecil. Tenho nojo de me lembrar que um dia me casei com um matuto como você. Eu não te quero para nada. Não quero mais filhos. Só quero viver a vida que escolhi para mim. A vida que me restou depois que fiz a burrada de me unir a você. Sua porca imunda, tome! Fique sabendo que não vou te perdoar nunca. E eu que pensava que... Se você tivesse a capacidade de pensar... Não viveria na miséria que vive, desgraçado. Não se contentaria com tão pouco, quando o mundo tem tanto a oferecer. Interesseira, você ainda vai engolir todas essas palavras sujas. Ainda vai sentir na carne tudo o que está me fazendo passar. Meu amor acaba de se transformar em ódio, e eu vou te perseguir pelo resto dos meus dias. Entendeu? Suma daqui, maldito! Desapareça das minhas vistas! Eu também vou te odiar pelo resto dos meus dias! Deitado na cama, o corpo de Selene se agitava como se revivesse junto com seu espírito toda aquela situação. Xantipa contemplou por instantes, ávido de ódio. Depois chamou Titânia, Alarica e Carmona e disse-lhes: Ela já vai acordar. Quero que passe o dia inteiro se lembrando desse sonho, que encha a cara de desgosto. E no final da tarde, ligue para Juliana, entenderam? Sim, mestre. Às 6 horas em ponto, ela deve ligar para Juliana completamente bêbada, implorando para que ela venha até aqui. Agora vou me retirar. Atormente a vida dessa desgraçada. Sim, mestre. Tão logo Xantipa desapareceu, as 3 entidades postaram-se em torno de Selene, satisfeitas, e começaram a dizer palavras agressivas. Cretina, vagabunda, ordinária. E assim permaneceram até que Selene acordou completamente transtornada. Quando Alberto acordou, dirigiu-se para a sala de jantar e encontrou Lenita e Juliana conversando animadas enquanto tomavam o café da manhã. Sentindo-se mais bem disposto e decidido a encontrar uma oportunidade para fazê-las brigar, conforme prometera Xantipa, Alberto sentou-se na cabeceira da mesa, tal como sempre fazia quando ainda estava encarnado, e pôs-se a prestar atenção na conversa das duas. Lenita, você se lembra daquele sonho que tivemos com o papai logo que ele morreu? Claro que me lembro. Ele estava no hospital se recuperando. Pois esse livro que eu tô lendo explica tudo. Papai devia estar mesmo no hospital e nós 3 fomos visitá-lo em sonho.
Alberto deu um pulo da cadeira, esmurrou a mesa e gritou indignado. Mentira! Nunca ninguém me visitou naquele maldito lugar! Estamos apresentando O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone. Nenhuma das duas, porém, pressentiu a presença de Alberto. Ambas estavam envoltas num halo de luz protetora e continuaram a conversa. De que livro você está falando? Chama-se Céu Azul. Ganhei do Paulo ontem. Nossa, é tão emocionante que nem consegui dormir de tanta vontade de saber tudo sobre o mundo em que papai está vivendo. Estou encantada, Lenita. Pelo livro ou pelo Paulo? Ai, engraçadinha. É claro que eu estou falando do livro, mas o Paulo também é muito legal. Vocês estão namorando? Ainda não, isto é... Ouvindo isso, Alberto não se conteve e partiu para cima da filha. Namorando? Quem você pensa que é para falar em namorado? Você mal saiu dos coeiros. A 3 passos de Juliana, porém, ele foi repelido pela forte luz que a circundava e quase caiu ao chão devido ao impacto. Quem me empurrou? Quem foi o desgraçado que me empurrou? Com todo cuidado, ele tentou novamente chegar perto da filha, mas não conseguiu. Era como se ela estivesse rodeada por um escudo protetor. Tentou então aproximar-se de Lenita e o mesmo aconteceu. Muito desconfiado, decidiu ficar onde estava e manter-se atento à conversa. Já que não quer falar do Paulo, então me conte mais sobre o livro. Ai, ele é tão maravilhoso que nem sei por onde começar. O mais legal que eu descobri é que existem muitos jovens por lá e alguns moram juntos, numa espécie de república. E todos trabalham, ninguém vive à toa no plano espiritual. República? Mas e as famílias? As famílias continuam na Terra, assim como a nossa. Alguns jovens têm avós e tios que se foram antes deles, mas não é sempre que todos habitam a mesma colônia. Além disso, no mundo espiritual vigora a lei da afinidade e da simpatia. É assim que as pessoas se agrupam, e não de acordo com os laços de sangue como aqui. Colônia? Que interessante! Existem várias no plano espiritual. São como as cidades aqui da Terra. Existem também os postos de socorro, locais próximos à crosta que recebem os recém-desencarnados vindos do planeta. Céu Azul é o lugar onde vive o autor do livro. Na verdade, é um desses postos de socorro. Ele cresceu tanto que acabou se tornando uma pequena cidade. Nossa, Ju! Acho que de agora em diante vou ter que ler um bocado sobre esses assuntos para poder me entender com você. Ah, você nem imagina o que o Paulo me contou ontem na sorveteria. O quê? Que a gente pode mandar flores para o papai. Como assim? Basta a gente escolher um vasinho e cuidar dele com um pensamento voltado para o papai. Então, os bons espíritos fazem uma cópia de um material bem delicado e levam lá para onde ele estiver. Não é o máximo? Engraçado. Parece que já ouvi essa explicação em algum lugar. Sabe que eu também tive essa mesma sensação quando o Paulo me disse? E que tal se a gente tentasse? Você acha que devemos? Por que não? Ai, papai ficaria tão feliz. Tem toda a razão. Vendo a harmonia entre as duas e o carinho que demonstravam por ele, Alberto não pôde deixar de sentir uma leve comoção. Acima de tudo, porém, mais uma vez estava curioso para entender o que Juliana estava falando, e seguiu as duas até a sala. Lenita e Juliana se aproximaram de um vaso de flores amarelas sobre a mesa, as quais haviam sido podadas recentemente, e começaram a abrir seus primeiros novos botões. Que tal estas? Ótima ideia! Seu pai adorava flores amarelas. Só então Alberto recordou-se do vaso de flores que havia ao lado de sua cama no hospital espiritual. As duas seguraram o vaso pensando nele com todo carinho. Alberto, querido, onde quer que você esteja, quero que saiba que sempre o amarei muito. Papai, tomara que tenha muitos médicos bondosos em volta de você, fazendo de tudo para que se recupere depressa.
Tenha força. Nós te amamos muito. Ambas estavam de olhos fechados, falando apenas mentalmente, mas suas frases chegavam a Alberto como se estivessem sendo ditas em voz alta, tocando-lhe as fibras mais íntimas do coração. Ele não se conteve e pôs-se a chorar. Embora não pudesse perceber, estava rodeado de amigos espirituais, os quais seguravam nas mãos o vaso plasmado por Lenita e Juliana. Instantes depois, Lenita recolocou o vaso sobre a mesa e disse à enteada: Foi bom você ter tocado nesse assunto, Ju. Estou realmente preocupada com seu pai. Você acha que ele não está bem? Dona Catarina conversou muito comigo ontem. Ela acha que seu pai não está onde deveria estar. Ela disse isso? E como é que ela sabe? Dona Catarina é médium. Ela disse que seu pai continua nesta casa. Talvez, neste momento, esteja aqui, na sala. Meu Deus, isso deve ser horrível para ele. Precisamos fazer alguma coisa para ajudá-lo. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que realmente ele não está bem. E o que a Dona Catarina acha que devemos fazer? Ela nos convidou para irmos ao centro com ela esta noite. Disse que, se seu pai estiver mesmo nesta casa, poderá receber ajuda lá. Ao ouvir isso, Alberto se manifestou, ainda com lágrimas nos olhos. Não, isso não. Por favor, Lenita, se você me ama, não faça isso comigo. Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.